Com a paz do Senhor, meus queridos ouvintes, uma boa noite de salvação, que Deus ele possa lhe abençoar mais e mais, porque só você estar aqui nesta noite, você já é um abençoado, um bem-aventurado. Você pode ter certeza que Deus ele tem um propósito na sua vida, porque muito inimigo procurou de todas as formas fazer com que você não viesse nesta noite aqui, para esparecer, para passear. Provavelmente você está passando por um momento complicado e acha até que não tem mais solução para o seu problema, mas nós estamos aqui nesta noite para dizer para você que tem solução sim, e a solução dos seus problemas se chama-se Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder. Por mais que o inimigo possa colocar no teu coração dizendo para você que não tem solução, mas tem sim. Não tem ser humano nenhum que não passe por situações adversas, situações complicadas. Muitas das vezes a gente até imagina que o nosso problema não tem solução. Muitas vezes nós se entristecemos, muitas vezes nós ficamos atribulados, muitas vezes nós questionamos a Deus por que isso na nossa vida, mas tudo aparece na nossa vida com o propósito de Deus. Deus ele tem um propósito para tudo na nossa vida, até as tribulações que vêm na nossa vida. Eu quero te dizer que Ele tem todo o poder. E o poder que Deus tem, Ele pode muito bem mudar o quadro da tua vida. Eu queria aproveitar e convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao versículo de número 41, que tem como texto: Jesus apazigua as tempestades. Não tem ser humano nenhum na face da terra, independentemente se ele tem religião ou não, se ele é ateu, se ele é evangélico, católico, todos nós passamos por situações complicadas sim, porque isso já está escrito, Jesus já nos orientou, Jesus já nos avisou, antes mesmo dele partir, ele disse que no mundo tereis aflições e tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu, e todos aqueles que têm Jesus Cristo na sua vida, eles vão vencer. Eu quero ler esse texto para você. Marcos, desculpe irmãos, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35 ao versículo de número 41. Jesus apazigua a tempestade. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, você que está aqui nesta noite, eu quero dizer para você que não tem ninguém na face da terra que não passe por situações complicadas, adversas, por tribulações, aflições. Aqui os discípulos de Jesus Cristo passaram por uma grande tempestade. E metaforicamente falando em tempestade, eu quero te dizer que são aquelas situações que aparecem nas nossas vidas, que muitas das vezes nós questionamos a Deus o porquê. Mas eu quero te dizer que todas as situações adversas que vêm para a nossa vida, Jesus Cristo ele tem o controle de todas elas. Jesus Cristo, no período que ele passou aqui na terra, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Como homem, ele dormiu porque ele estava cansado, ele passou o dia todo ensinando, pregando, fazendo curas, milagres e prodígios. Ele cansou humanamente, dormiu, porque era
o ser humano por si, ele tem essas emoções, ele passa por essas situações. O ser humano, ele cansa, ele fica triste, ele chora, ele sente dor, ele sente todas essas coisas que é do ser humano. Mas como Deus, Jesus Cristo, ele sabia e ele sabe de todas as coisas, tudo que possa acontecer, ele sabe já de tudo que possa vir sobre as nossas vidas. Como Jesus Cristo também, ele já sabia o que iria acontecer naquele exato momento no qual ele estava com os discípulos. Jesus, ele já sabia que ia vir um grande temporal. Jesus, ele já sabia que os discípulos, eles iam ficar aflitos, eles iam temer, e certo momento eles iriam clamar a Jesus. Por isso Jesus dormiu. Jesus já não se preocupou, porque Jesus, ele tem um poder sobre todas as coisas. Jesus, ele tem um poder sobre a natureza. Jesus, ele tem um poder de repreender todo o mal. Jesus, ele tem o poder de todas as coisas, em tudo que nós possamos passar. Jesus, ele tem o controle de reverter o quadro, a situação. Eu quero te dizer que a situação do qual você esteja passando nesta noite, Jesus Cristo, ele tem um poder de reverter. Mas muitas das vezes, certas situações que nós passamos, elas não são revertidas. Jesus, ele não muda o quadro, porque muitas das vezes nós somos orgulhosos, porque muitas das vezes nós não queremos reconhecer a divindade, a soberania de Jesus Cristo. E muitos, infelizmente, passam por certas situações e querem mudar o quadro com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência. Eles querem passar, reverter o quadro com o seu dinheiro, com a sua inteligência. Mas tem certas situações na nossa vida que só Jesus Cristo, ele tem o poder de mudar. Eu não sei o que é que você está passando nesse momento. Eu não sei o que é que te aflige, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele tem o poder de reverter. Cabe a você ter a humildade de clamar o nome de Jesus, como muitos outros fizeram. Aqui os discípulos clamaram, porque eles sabiam que Jesus Cristo, ele tinha o poder. Certa situação de um certo homem, provavelmente você deve até já ter lido ou ter ouvido falar de Naamã. Naamã era um homem muito importante, mas ele estava com uma certa enfermidade, lepra. E nesse período a lepra era uma doença incurável e ninguém poderia fazer com que a lepra fosse curada. Por mais rico que seja, não tinha nenhum medicamento, não tinha nenhum médico, não tinha nenhum feiticeiro, nada que pudesse reverter a doença e pudesse fazer com que a pessoa que tivesse com a lepra fosse curada. A não ser um milagre, a não ser Deus. Em certa ocasião, o exército da Síria prendeu uma jovem que era israelita e conhecia a palavra de Deus. Em certo momento, aquela jovem falou para a esposa de Naamã que se Naamã fosse até Israel, lá haveria um certo homem usado por Deus que poderia curar da sua lepra. E Naamã já tinha tentado de todas as formas e aquela lepra não tinha sido curada. Ele pegou e viu que a única possibilidade de ele ser curado era de ir lá até o homem de Deus e fazer com que, e pedir para que ele viesse lhe curar. E ele chegando até ao certo homem de Deus, Eliseu, com orgulho, com a soberba, prepotente, ele achou que chegando até Eliseu ia se prostrar diante dele, ia fazer com que, tocando nele, ia ser curado, mas não. Mas Eliseu falou para ele que ele tinha que ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã se chateou porque o Rio Jordão, na mente dele, era um rio poluído. E como Naamã era um homem importante, um homem rico, com bastante autoridade, ele não quis fazer certo mandato do profeta Eliseu. E ele voltando para sua terra, aí um servo dele, usado por Deus, disse para o seu senhor: Senhor, se o profeta de Deus tivesse mandado o senhor matar
10 homens, 100 homens, seja lá a quantidade, o Senhor não faria. Se ele tivesse mandado o Senhor fazer qualquer coisa impossível, o Senhor não ia fazer? Porque o Senhor não tem a humildade e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, assim como o homem de Deus o ordenou. Aí ele parou, pensou, meditou e viu que poderia fazer aquilo. É o que eu quero te dizer, meu querido, nesta noite. Tem certas situações na nossa vida que não são revestidas. Deus, ele não muda o quadro justamente por conta do orgulho, por conta da soberba, porque muitos não querem se voltar para Deus, porque muitos não querem reconhecer a divindade de Jesus, a soberania de Jesus, por conta do orgulho. Eu quero te dizer nesta noite que com orgulho nós não conseguimos nada diante de Deus, porque Deus, ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele exalta o humilde. Muitos infelizmente estão morrendo, perecendo, estão vivendo aí na sarjeta, porque não querem ter a humildade, não querem se voltar para Jesus. Nós estamos aqui nesta noite porque nós somos gratos por tudo que Ele fez nas nossas vidas, porque também nós, e outrora nós também vivíamos em meio ao pecado. Não que nós não estamos pecando mais, porque diariamente nós pecamos, mas hoje, para a glória de Deus, nós somos pecadores redimidos, nós somos lavados com o sangue carmesim. Hoje nós temos um advogado justo e fiel, para quando nós pecarmos, nós pedimos perdão, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós estamos aqui anunciando as boas novas, porque a palavra de Deus é a única forma do homem mudar, a forma de pensar, a forma de agir. A palavra de Deus é a única forma do ser humano mudar as suas práticas pecaminosas. Não há nada na face da terra, a não ser a palavra de Deus, que possa mudar os pensamentos humanos. Não há presidente, não, você pode colocar as leis mais rígidas que for, até pena de morte, mas muitos infelizmente não vão mudar a forma de pensar, as atitudes, porque somente o poder de Deus tem a possibilidade, tem a capacidade de penetrar na vida do homem e ele se converter. Para a glória de Deus. Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas, e tudo que você está passando, Deus, ele sabe, e ele sabe a forma. Muitas das vezes Deus, ele permite para que você possa reconhecer que Ele é Deus, para você ver que a sua força, a sua inteligência já não tem capacidade de reverter o quadro. A palavra de Deus, no qual eu acabei de ler, Jesus apazigua as tempestades. Muitos dos discípulos eram pescadores, eles tinham conhecimento em embarcação. Aquele trajeto no qual eles estavam fazendo com Jesus, com certeza eles já tinham feito várias vezes, mas aquela tempestade no qual veio para o barco deles, era uma tempestade que eles nunca passaram, era uma situação que eles nunca haviam visto. Aquela situação, a capacidade, a inteligência de embarcação no qual eles tinham, era impossível de reverter. A palavra de Deus diz que a tempestade era tão grande que o barco estava prestes a ir a pique, que as ondas eram tão grandes que estavam enchendo o barco e o barco estava prestes a afundar. E Jesus Cristo, com todo o seu poder, estava dormindo, porque Ele sabia e Ele tem o poder de apaziguar, seja lá qual for a tempestade das nossas vidas. E os discípulos viram que a tempestade era grande e a capacidade deles de guiar o barco não era capaz de fazer com que a tempestade viesse parar. A única solução que eles viram era de acordar Jesus. Aí eu quero te dizer, se a situação está complicada, meu querido, se a tua inteligência, o teu dinheiro, tudo que você já fez ou está prestes a fazer, você vê que não tem solução, clame a Jesus, porque Ele está sempre perto, Ele está sempre de braços abertos para ouvir o nosso clamor. A palavra de Deus diz que Ele não está com a mão recolhida para que Ele não possa nos salvar. Ele não está com o ouvido entupido para que Ele não possa ouvir. Mas infelizmente, Jesus Ele não salva
Jesus muitas vezes ele não ouve o clamor, a petição, a oração, a reza por conta dos pecados. Porque o pecado faz acepção, o pecado faz a separação do homem e de Deus. No momento que nós reconhecemos a soberania de Jesus Cristo, no momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores e somos falhos, e nós precisamos de Jesus Cristo para que nós possamos vencer esse mundo, e se humilhamos, clamamos, pedimos, Ele é fiel e justo para ouvir o nosso clamor. Muitos infelizmente pedem e não recebem, porque pedem para os seus próprios agrado. Não é para a honra e glória do nosso Senhor, mas tudo que nós pedimos, que é para exaltar e engrandecer o nome de Jesus Cristo, Ele nos concede. Então, meu querido, faça isso, clame ao Senhor, se humilhe perante a Ele, para que o seu clamor, a sua petição seja ouvida. Reconheça Ele como o Senhor e Salvador de suas vidas, que você vai ver que tudo que você está passando, Ele vai reverter, porque Ele faz questão para que o nome dEle seja glorificado. Muitos estavam aí em meio a sarjeta, muitos estavam aí vivendo uma vida totalmente desregrada, perdida, que ninguém dava mais nada por ele, mas eles tiveram a humildade e reconheceram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, e hoje estão aí completamente mudados, porque todos aqueles que buscam a Jesus, porque quem está verdadeiramente em Jesus Cristo, é impossível viver a mesma vida miserável no qual vivia outrora. Se está difícil, clame a Jesus, busque a Ele, porque tem certas situações nas nossas vidas, porque aqui somente Jesus Cristo tem o poder de reverter. Não queira vencer com as suas próprias forças, porque só Jesus, Ele tem todo o poder. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.